Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre a atualização do Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da Universidade Federal de Sergipe. Nessa aula, nós falaremos sobre os fundamentos e normativos do Programa de Gestão e Desempenho na Administração Pública Federal, para que possamos compreender os objetivos do programa e as novas formas de exercício de atividades laborais no âmbito do Serviço Público Federal. Para isso, trataremos um pouco sobre o Decreto 1590 de 1995, passando pela Instrução Normativa do Ministério da Economia, de número 65/2020, até chegarmos no decreto em vigência atual, que é o Decreto 11.072 de 2022 e outros normativos. Para iniciar a nossa aula, eu gostaria de trazer alguns pontos que já é do conhecimento da grande maioria, que é o fundamento conceitual sobre o que é o Programa de Gestão de Desempenho e o que não é PGD. Para esclarecer algumas dúvidas recorrentes sobre o assunto, o PGD representa uma mudança estratégica na gestão pública, ao alinhar os esforços dos agentes públicos às metas institucionais e estratégias organizacionais. Segundo as secretarias que representam o PGD no Ministério da Gestão e da Inovação, é um programa indutor de melhoria de desempenho institucional no serviço público, com foco na vinculação entre o trabalho dos participantes, as entregas das unidades e as estratégias organizacionais. Ao promover esse alinhamento, o programa busca a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade. Então, o que não é um PGD? O PGD não é sinônimo de teletrabalho ou home office e não deve ser confundido com uma modalidade de trabalho. Esta é uma dúvida recorrente de todos. Por isso, estamos aqui esclarecendo esta questão. Outro ponto importante é que o PGD não é compulsório e nem constitui um direito adquirido do agente público, podendo ser suspenso ou revogado a qualquer momento por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade, devidamente fundamentadas pela administração pública. Bom, vamos tratar um pouco agora sobre os normativos do PGD na Administração Pública Federal. Começando pelo Decreto 1590 de 1995. Este decreto foi o primeiro que trouxe em seu arcabouço parágrafos e artigos que tratavam sobre uma maneira nova de trabalho fora da modalidade de frequência. Então, foi o primeiro normativo que trouxe no seu parágrafo 6º do artigo 6º referência à implementação de um programa de gestão por desempenho na Administração Pública Federal. Após o Decreto 1590 de 1995, temos a Instrução Normativa das secretarias que formavam o Ministério da Economia, a Instrução Normativa 65/2020, que vem estabelecer orientações, critérios e procedimentos para a implementação do Programa de Gestão e Desempenho, centrado no teletrabalho, com foco no controle do esforço individual. Isto se deve porque essa instrução normativa ocorre na época em que os agentes públicos tiveram que sair das suas atividades laborais presenciais para um trabalho remoto em decorrência da pandemia da Covid-19. Com o passar do tempo, chegamos ao decreto atual em vigência, que é o Decreto 11.72 de 2022. Este decreto vem atualizar e modernizar as normativas de trabalho e de avaliação de desempenho do Programa de Gestão e Desempenho, além de estabelecer algumas regras sobre o teletrabalho no exterior. O decreto revoga aquele parágrafo 6º do artigo 6º do Decreto 1590 de 95 e traz todos os normativos que estão em vigor hoje para o Programa de Gestão e Desempenho. Além deste decreto, temos atualmente algumas instruções normativas
emitidas pelas secretarias do Ministério da Gestão e da Inovação, que operacionalizam tanto questões trazidas diretamente no Decreto 1172 de 2022, como demais instruções normativas importantes a serem seguidas por todos os órgãos que fazem parte da Administração Pública Federal. Convidamos todos e todas a buscarem ler na íntegra todos esses normativos para um maior conhecimento sobre o assunto. Nesta aula, buscaremos trazer alguns pontos importantes do Decreto 1172 de 2022 e que ainda geram algumas dúvidas. Falaremos sobre a substituição do controle de assiduidade e pontualidade por controle de entregas e resultados, a discricionalidade da autoridade máxima da instituição para a implementação do PGD e a questão da conveniência e da oportunidade para a suspensão ou revogação do programa. No artigo 6º do Decreto 1172 de 2022, temos as modalidades trazidas para o Programa de Gestão e Desempenho. Nós temos a modalidade presencial e a de teletrabalho, seja teletrabalho parcial e teletrabalho integral, que já são do conhecimento da maioria dos agentes públicos. Importante frisar que a modalidade presencial, a que se refere o inciso 1 deste artigo, pode ser tornada obrigatória pelas autoridades da administração pública federal que estão referenciadas nesse mesmo decreto. Isso nos leva a pontuar que o PGD, assim como a modalidade de teletrabalho, não é uma faculdade compulsória e nem constitui um direito adquirido ao agente público, podendo ser suspenso ou revogado a qualquer momento por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade devidamente fundamentadas pela administração. Por isso, no Decreto 1172 de 2022, no seu artigo 10, ele traz que o participante do PGD na modalidade teletrabalho deverá retornar no prazo de 30 dias à atividade presencial no órgão ou na entidade de exercício por dois motivos. Primeiro, se for excluído da modalidade teletrabalho ou do PGD. E segundo, se o PGD for suspenso ou revogado naquele órgão ou instituição. O decreto traz ainda o estabelecimento de regras sobre o teletrabalho no exterior, em seu artigo 12. Não como uma faculdade do agente público também, mas em substituição a alguns pontos que já são trazidos, inclusive, pela Lei 8.112, como afastamentos para estudo no exterior, quando a participação do curso puder ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, para o exercício provisório, que é tratado na Lei 8.112, para acompanhamento de cônjuge afastado nos termos também do disposto na Lei 8.112, para a remoção de que trata alguns casos previstos na Lei 8.112 em relação a tratamentos médicos, quando este precisar ser realizado no exterior, ou para licenças para acompanhamento de cônjuge que não seja servidor público, mas que esteja deslocado para trabalho no exterior, também conforme sempre dos dispostos na Lei 8.112. Outro ponto importante do Decreto 1172 de 2022 são as vedações. Algumas vedações que já foram, desde o início das discussões sobre o Programa de Gestão de Desempenho, trazidas. E o decreto traz isso em seus artigos 14 e 15. No artigo 14, o decreto cita que não será devido o pagamento de adicional noturno aos participantes do PGD de que trata o decreto, com exceção de algumas cláusulas que ele traz nos parágrafos desse artigo. No artigo 15, o decreto cita que é vedado o pagamento ao participante do PGD na modalidade teletrabalho em regime de execução integral
para adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade ou irradiação ionizante. E também gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas. Estes são os pontos principais, mais importantes e que geram dúvidas ainda hoje, em relação aos normativos federais e que trouxemos também nessa atualização do curso para tornar mais claro para vocês alguns pontos relevantes. Por fim, esperamos que os conteúdos apresentados tenham sido úteis no esclarecimento das principais dúvidas sobre o Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da Administração Pública Federal. Reiteramos que os destaques e as explicações trazidas nessa aula não substituem a leitura atenta aos normativos legais na íntegra. Estes normativos estão disponíveis não apenas aqui na nossa plataforma do curso, mas também na página do PGD na UFES e na página do PGD do Ministério da Gestão e da Inovação. Desejamos a todos e todas uma excelente leitura e muito obrigada.